Desculpem, foi aqui um aviso aqui do Zoom. Portanto, eu como já estive, como eu há bocadinho estava a dizer, e já passei por algumas empresas onde estive como diretora de recursos humanos, nós, como diretores de recursos humanos, temos que trabalhar esta questão dos conflitos. E, portanto, foi assim que cheguei. Imagino. E tu já abordaste aí algo que realmente é bastante desafiador, que é, no fundo, o que é um conflito, não é? Pode ser entre uma ou várias pessoas, não é? Sim. E o conflito é apenas uma divergência de opiniões, de interesses, de Não, objetivos que são incompatíveis ou vai mais para além disso? ora bem, o conflito é muito mais do que isso. Portanto, eu se calhar começaria por explicar que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós temos personalidades diferentes. E ao termos personalidades diferentes, também temos perfis comportamentais diferentes, temos percepções de vida diferentes, porque naturalmente os nossos valores, a nossa educação é diferente, e ao termos essas percepções diferentes, vamos encontrar sempre pessoas diferentes de nós. Ao encontrar pessoas diferentes de nós, digamos assim, vai surgir nesse encontro, nesse espaço de tempo em que nós encontramos o outro, vai haver sempre espaço para o conflito. Aqui Romana, estava aqui a dizer que eu tenho uma pequena apresentação que poderia apresentar para que depois as pessoas no final possam eventualmente colocar questões e tu ao mesmo tempo também me vais colocar essas mesmas questões, mas no fundo para irem acompanhando aquilo que estou a dizer, pode ser? Então vamos lá ver se eu consigo aqui partilhar a tela. Uhum. Ok. Então, Então, eu aproveito para dizer que a seguir vamos ter uma live no Instagram da Tais Iguais. Na primeira pessoa, nós vamos ter muitos participantes dos nossos bootcamps do ano passado que vão partilhar a sua experiência, uma das quais é a Ana Isabel, que está aqui. Portanto, daqui podem ir para o Instagram do Tais Iguais, porque vamos ter aí uma partilha também muito engraçada. Agora mantemos aqui no nosso programa mais pedagógico, não é? estão a conseguir ver? Sim. Sim? Sim, Ok, sim, sim. ok. Pronto, então, para vos falar aqui um bocadinho mais a fundo do que eu estava a dizer, portanto, isto eu já referi que Mara, peço desculpa, será que podes pôr em modo de apresentação, que é sim, para sim, se ver, sim. Eu depois, que fica maior? para quem quiser, eu depois posso também enviar Obrigada. Sim. positivo, não tem qualquer problema. Pronto, então, como eu estava a dizer, e como eu já referi, nós passamos de facto muitas horas no nosso local de trabalho. É onde nós passamos mais horas, onde nos dedicamos mais, não só pela exigência que hoje o mercado de trabalho tem para connosco, mas também nós próprios, quando estamos num trabalho que gostamos e que nos motiva e que nos traz felicidade, naturalmente nós gostamos de estar e sentimos-nos em casa, digamos que é a nossa segunda casa. E como eu disse há pouco, o facto de nós termos personalidades diferentes e de termos uma educação diferente, valores diferentes, isso pode efetivamente provocar conflitos na interação que nós temos com as pessoas. Então vamos aqui refletir um pouco. Vou fazer-vos aqui
alguns exercícios que acabam por ser engraçados. Quem souber não pode responder. Então, vou começar por perguntar, fazer este exercício. Há um avião que está a fazer o transporte de 500 blocos de cimento. Acidentalmente, o avião deixa cair um dos blocos de cimento. Quantos blocos de cimento o avião transporta agora? O que acham? É para responderem. Estou a ouvir isto também. Isto é um desafio. É um desafio, exatamente. Então, o que acham? Quantos blocos de cimento o avião transporta? Mas o avião transporta blocos de cimento? Como é que é possível? O Ok, cimento, boa resposta. Mais. ok? Se não caía. 500 blocos de cimento. Mais Claro. respostas. Então, está tudo com vergonha. Bem, pela lógica, isto supostamente o avião fica com 499 blocos de cimento, não é? Isto é o mais Ok, lógico possível, mas ok. tem que ter aí uma entrada assim muito grande ou pequenina para deixar um bloco cair, não é? Isso Muito também se calhar bem. tem a ver com o tamanho do avião, se calhar. Sim, senhora Bernardo, obrigada. Mais respostas, por favor. Pois, eu também ia dizer os 499, não é? Muito bem. Mais alguém para avançarmos? Está tudo com muita vergonha. Ok, então reparem, a Ana deu aqui uma resposta do ponto de vista mais emocional, digamos assim, ou seja, a Ana foi tentar perceber, não deu uma resposta tão lógica, enquanto que o Bernardo e a Romana foram logo para a resposta que é lógica, como vocês vão ver. Efetivamente são 499 blocos de cimento, mas a Ana demonstrou aqui uma criatividade diferente. Porquê? Porque foi à procura de uma solução diferente, uma solução mais criativa. Isto também para vos dizer o quê? Que isto acontece nas empresas. Às vezes o facto de nós termos num simples exercício, numa simples tarefa, termos uma opinião diferente, gera conflito. Neste caso, aqui o objetivo não é criar conflitos, é fazer refletir, mas nas empresas, nas instituições, efetivamente, o facto de existirem aqui já 2 ou 3 opiniões diferentes são geradoras de conflito. Vamos a mais um exercício. Quais são, quem souber não responde, atenção, quais são os 3 passos que devemos dar para colocarmos um elefante dentro do frigorífico? Não podem ser sempre os mesmos, mas pronto, se forem os mesmos está tudo certo. 3 passos. Vou ter que ficar caladinha. Ana. Abrir a porta, empurrá-lo para dentro e fechar a porta. Então, abrir a porta. Empurrá-lo para dentro e fechar a porta. Ok, muito bem. Mais alguém? Mas é difícil de colocá-lo lá dentro, não é? Já andei para a frente. Pronto. Sim. Então, abrir a porta, colocar o elefante dentro do frigorífico e fechar a porta. Vamos a um mais ou menos parecido. Quais são os 4 passos que nós devemos dar para colocarmos um veado dentro do frigorífico? 4. 4. Bem, agora é desafiante. Com um veado não podemos dar passos que ele foge logo. Antes de dar o primeiro passo, temos que o amarrar. Ok, Sim, então. amarrar, temos que amarrar. E depois os outros são os do elefante. É abrir a porta, pôr o veado lá dentro e fechar a porta. Mas primeiro. Mas primeiro amarrá-lo. Sim, senão. Ok. Imobilizá-lo. Vamos lá. Abrir a porta do frigorífico, retirar o elefante, Tá boa. colocar o veado boa, e fechar a sim. porta do frigorífico. Isto são apenas para nós darmos aqui um início um bocadinho mais engraçado. Mas ninguém nos tinha dito que era o mesmo frigorífico. Exato. Pois, é mesmo Estão a isso. ver?
como uma mesma resposta, uma mesma questão, envolve sempre respostas diferentes daquilo que nós costumamos fazer. Mais um exercício e rapidamente, há uma festa na selva e todos os animais estão lá, faltando apenas um. Que animal é que não está na festa? Eu diria que é o veado. Porquê? Porque está dentro do frigorífico. Está dentro do frigorífico. pois. Ok, esta foi fácil. Já perceberam, agora já perceberam o esquema. Muito Isto é bem. uma questão de ginástica mental. Então, um senhor precisa de atravessar um pântano que é conhecido por estar cheio de crocodilos. Como é que ele deve fazer para atravessar o pântano? Esta exige uma solução diferente. Pois é. Não tem ponte. Vamos lá. Então, ele atravessa normalmente porque os crocodilos estão todos na festa da selva. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Pronto, já estamos aqui mesmo a terminar. Apesar dos crocodilos estarem todos na festa, soube-se mais tarde que o senhor morreu ao atravessar o pântano. Porquê que o senhor morreu? Era um pântano, não é? Ok, era um pântano. É. E ele caiu e foi-se enterrando, enterrando. Ok, E asfixiou. mais. Tinha crocodilos. Tinha crocodilos. Ok. Olá, Liliane, tudo bem? Olá, Marta. Obrigada pela tua participação. Não, pá, estava sempre aqui, estava a ver que não ficava, mas pronto. Olhem, o senhor morreu porque foi atingido Agido pelo bloco de cimento. Boa. Pronto. Pensava que era Tá pelo bom. Mas tem veado. aqui mais esse- um que podem ver com calma, mas temos que avançar. Portanto, isto para vos dizer que efetivamente nós, quando temos perante a mesma situação, perante as mesmas questões, existem pessoas na equipa que têm opiniões diferentes, isto pode efetivamente gerar conflitos. Então, o que é isto de um conflito na empresa? Como há bocadinho a Romana disse muito bem, os conflitos numa empresa ou numa instituição pode ser uma discussão entre duas ou mais pessoas, que acontece naturalmente no ambiente de trabalho, por qualquer razão que as cause. Entre estes conflitos podem surgir de discussões entre pessoas, entre grupos de pessoas, que estão a interagir sempre com o objetivo de alcançar um determinado objetivo traçado pela empresa. Como eu há bocadinho vos dizia, quando este objetivo traçado pela empresa não é comum ao mesmo que as pessoas da equipa ou que uma determinada pessoa da equipa não é comum, isto é motivo para haver um conflito. Então, o conflito tem o quê? Tem comprimento, ou seja, refere-se a quanto tempo. Há quanto tempo é que o conflito acontece? Portanto, digamos que no espaço do tempo da empresa, da equipa, há quanto tempo acontece este conflito? Seja entre duas pessoas, seja entre a equipa, ou mesmo entre alguns elementos da equipa e a direção, que às vezes isto acontece. Ou mesmo com os nossos utentes, como há pouco a Ana Isabel dizia, que acontecem determinados conflitos e determinadas situações a nível psicológico, nós temos que perceber sempre há quanto tempo é que isto acontece, a durabilidade da situação. Depois, o conflito também tem largura, ou seja, quais são os efeitos que o conflito tem nos contextos de vida de cada pessoa. Pode afetar apenas a parte profissional, mas e, normalmente, os conflitos afetam também a parte pessoal ou vice-versa. Se nós, a nível pessoal, estamos com um conflito, seja com o nosso companheiro, seja com os nossos pais, seja com os nossos filhos, seja com algum familiar, isso pode afetar a nossa vida profissional, porque nós, ao contrário do que às vezes as pessoas me dizem, que é assim, eu sou uma pessoa na minha casa e no meu trabalho eu sou outra. Atenção, obviamente que em termos profissionais nós temos comportamentos diferentes,
daqueles que temos em casa. Sei lá, por exemplo, nós com a nossa família rimos de uma determinada maneira, brincamos, e esse à vontade muitas vezes não existe no nosso contexto profissional. Depende. Mas há uma coisa que é importante vocês perceberem e que eu gosto sempre de salientar isto. Nós temos só uma identidade e temos só uma essência. E essa é indiscutível. Ela é a mesma, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Eu não consigo deixar a minha identidade nem a minha essência em casa para ser uma outra personagem qualquer no meu local de trabalho. Ok? Então, efetivamente, estes conflitos podem afetar negativamente todas as outras áreas da minha vida, até a área social. Por exemplo, se eu estiver um conflito comigo própria, como acontece também com os nossos pacientes, os nossos utentes, os nossos colaboradores, se eu estiver mal comigo mesmo, isso pode afetar também a minha relação com os outros. A forma como eu me posiciono no que diz respeito ao trabalho que tenho com as pessoas, isso naturalmente tem impacto e tem uma importância significativa na medida em que se eu não estou bem, eu posso efetivamente, de alguma forma, gerar conflitos com os outros. Depois, o conflito também tem uma profundidade e é preciso perceber qual é a extensão do conflito, ou seja, até que ponto é que ele é severo, porque há conflitos e conflitos. Há conflitos que nós no próprio dia conseguimos efetivamente dissipar e conseguimos gerir, e há outros que tomam umas proporções de tal ordem que é preciso uma intervenção mais profunda e mais eficaz. Olha, Mara, eu ia só fazer aqui Sim. parênteses. Sim. Em relação ao conflito, a questão da comunicação, de identificar o conflito, parece-me ser aqui assim um dos calcanhares daqueles nas empresas, nas instituições, entre as equipas de trabalho, e que realmente os conflitos a nível de que se geram por falta de comunicação, por uma comunicação inadequada nas equipas de trabalho, podem muitas vezes levar a que esta extensão do conflito e o impacto seja realmente ainda muito mais severo. Sim, efetivamente, nós, perante uma equipa, perante pessoas, há um fator que é fundamental para nós prevenirmos ou gerirmos da melhor forma o conflito, que é a comunicação. Se eu tenho uma comunicação assertiva com os meus colaboradores, com os meus pacientes, com os meus alunos, etc., naturalmente a prevenção do conflito, ou mesmo que exista conflito, vai haver uma diminuição mais eficaz e a gestão do conflito vai ser muito mais eficiente do que se eu tiver uma comunicação negativa ou até agressiva. Portanto, e para isso, e indo de encontro àquilo que eu estava a dizer anteriormente, é preciso nós estarmos bem connosco mesmos, gerirmos os nossos próprios conflitos para depois também podermos comunicar da melhor forma com os nossos colaboradores, com os nossos utentes, com os nossos pacientes, etc. Porque se eu estiver bem comigo, a vários níveis, naturalmente eu vou comunicar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais... Eu vou escutar mais os outros, eu vou observar de outra forma o comportamento das pessoas que estão à minha volta, e isso é fundamental. Por exemplo, se eu estou sentada no meu gabinete e se alguém me bate à porta e diz eu preciso falar consigo, então eu tenho que ter uma disponibilidade emocional e psicológica para escutar ativamente aquela pessoa que vem ao meu encontro, para a poder A escuta ajudar. ativa é uma das técnicas da mediação de conflitos, não é? Sim, sem dúvida. A escuta ativa, e quando eu falo de escuta ativa, não é estar a escutar só porque sim, é estarmos presentes no momento em que a pessoa nos diz aquilo que a aflige ou aquilo que a inquieta. Portanto, nós efetivamente precisamos de ter uma presença
muito ou de análise e de observação para que depois possamos ajudar da melhor forma as pessoas que vêm ao nosso encontro. Portanto, a escuta ativa é efetivamente uma das estratégias para nós sermos capazes de prevenir ou de gerir melhor os conflitos. A outra é, sem dúvida, a questão da observação, como eu vos dizia, o facto de eu estar atenta ativamente àquilo que está a acontecer à minha volta. Por exemplo, hoje há uma colega que vem ter connosco e nos diz aquela colega hoje não está bem, as coisas não estão a correr bem, está a acontecer ali uma série de situações na sala, por favor, venha tentar resolver a situação. Ou, por exemplo, com uma criança, ou, por exemplo, com uma família, ou, por exemplo, com uma equipa de trabalho, ou com uma colega de trabalho. Portanto, estas situações, quando acontecem, eu tenho que observar aquilo que está a acontecer à minha volta. Eu tenho que observar o comportamento daquela pessoa. E para isso eu tenho que estar disponível emocionalmente. Porque se eu não estiver disponível emocionalmente, naturalmente eu não vou estar atenta. Eu não vou estar a observar de uma forma presente aquilo que está a acontecer. E muita coisa passa-me ao lado. Principalmente quando nós somos diretores de uma empresa grande, de um número já significativo, nós não vamos estar tão atentos se de facto não tivermos esta disponibilidade. E é importante perceber que quando nós somos, seja diretores de uma empresa, seja diretores de recursos humanos, seja técnicos, seja colaboradores da própria empresa, acho que é fundamental nós percebermos que o conflito é sempre uma história que está à espera de ser contada. O que é que eu quero dizer com isto? É que todos os conflitos têm por detrás uma história. E aquela história precisa de ser contada e precisa de ser ouvida. Ok? Então, quais são as causas mais comuns para surgirem os conflitos no trabalho? No trabalho ou no geral, não é? Mas aqui estamos a falar especificamente nas questões mais profissionais. Então, assim de uma forma muito rápida, o facto de nós termos, como eu há pouco também já disse, diferentes percepções, termos pontos de vista diferentes, faz com que hajam conflitos e até podem envolver questões jurídicas, isto no que diz respeito às empresas. O facto de haver escassez de recursos humanos, se eu precisar, por exemplo, de ter uma equipa de 25 pessoas e tiver só 15 a fazer aquilo que 25 precisavam de fazer, naturalmente essa escassez de recursos humanos vai aumentar os meus conflitos. Depois, o facto de haver a tal má comunicação. A má comunicação é um dos principais fatores pelo facto de nós nos desentendermos uns com os outros. Depois, a outra questão que é muito pertinente, que é, às vezes, nós estamos em determinadas tarefas e determinadas funções ou a fazer determinadas atividades que nada têm a ver com o meu perfil comportamental. E isso é um dos grandes fatores de conflito. O facto de eu estar a fazer, por exemplo, telefonemas, quando o meu papel é, por exemplo, estar com pessoas. É um exemplo, ok? Se tiverem alguma dúvida, vão-me interrompendo, não há problema nenhum, está bem? Depois, a questão dos valores pessoais, que é realmente algo que tem um impacto muito grande na nossa forma de estar e de ser nas instituições, nas empresas, nas nossas famílias, na nossa vida social. O facto de nós estarmos com pessoas de diferentes culturas, o facto de termos valores diferentes, o facto de termos opções religiosas e políticas diferentes, e se não houver esta questão da aceitação do outro, naturalmente isto causa conflitos. Ora bem, eu lido muito com a etnia cigana e com outras culturas diferentes da nossa, digamos assim. Se eu não tiver um papel de aceitação para com estas culturas diferentes, eu não vou estar a exercer o meu papel como técnica ou como especializada na área, etc. Ou seja, eu tenho que também ter em atenção, no caso de ser diretora de uma empresa, ou ser gestora de uma empresa, ou mesmo colaborar numa empresa, que eu vou ter que colaborar com pessoas diferentes de mim.
E se eu vou trabalhar com pessoas diferentes de mim, eu tenho que perceber que as pessoas têm culturas, têm opiniões diferentes e têm, naturalmente, opções de vida diferentes. E nós só temos que aceitar. Claro que vocês vão dizer assim, sim, mas às vezes estas divergências culturais podem criar conflitos, sim, é verdade. Há muitas pessoas que agora vêm ter comigo, que quando é para traçar o perfil comportamental, que me dizem, olha, eu estou com muitos problemas na empresa porque acabei por contratar uma brasileira, isto já me aconteceu, e é uma brasileira muito conflituosa, e isto gera logo uma crença, porque a pessoa logo a seguir diz-me assim, porque os brasileiros são todos assim. Pronto, e se nós já temos o preconceito anterior, porque é normal, porque todos nós temos preconceitos, Sim, quando crenças, é inevitável, não é? é inevitável, e portanto, se já existe esta crença, naturalmente ela vai corresponder à verdade. Porque eu acredito que os brasileiros todos são falsos, porque os brasileiros todos mentem, porque os brasileiros todos cometem determinadas fraudes, por exemplo. Então, se esta pessoa já tem esta crença, naturalmente isso vai acontecer. Naturalmente isto vai, de alguma forma, todas as pessoas que ela contratar como brasileiras vão validar, digamos assim, a sua crença. Uhum. Então, é preciso, no momento da contratação, eu também perceber qual é o perfil que eu quero para a minha empresa. Independentemente das minhas crenças e dos meus preconceitos, eu tenho, ok. Aliás, eu dou-vos um exemplo, não revelando a instituição naturalmente, mas há uma instituição com a qual eu trabalho que simplesmente não quer brasileiros. Eu estou a falar de brasileiros, mas exatamente por isto. Não quer que eu faça recrutamento de brasileiros, precisamente porque tem aqui algumas crenças. Então, eu, como recrutadora, tenho que apresentar um perfil que vá de encontrar aquilo que a instituição me está a pedir. Ok? Faz sentido? Muito Sim. bem. Depois, outra das causas. Posso dar outro exemplo? Peço Sim, desculpa. força. Pronto, nós trabalhamos com famílias na parte do apoio domiciliário. Tivemos há pouco tempo, começamos agora há pouco tempo, o apoio a uma senhora com Alzheimer já avançado. Sim. Por acaso tínhamos a recomendação de uma cuidadora brasileira, de uma cuidadora já nossa, com quem nós já trabalhamos há algum tempo, e passou pelo nosso recrutamento. Eu achei a senhora impecável, muito carinhosa, que é o que mais necessitam estes utentes com doenças neurodegenerativas, muito calma, muito serena. Não correu bem, porque as filhas tinham aquele preconceito de ser brasileira. E, portanto, ao fim de 2 semanas, ela própria veio embora a dizer que já não aguentava. Porque com a senhora, com o utente, o trabalho estava a correr lindamente, mas a partir do momento em que chegam as filhas, começam as coisas a correr tudo mal. E criticavam a mínima coisa. Mínima coisa. E ao ponto de chegarem agora a dizerem tudo bem, nós dissemos neste momento não temos nenhuma cuidadora disponível, e elas disseram, nós aguardamos, mas por favor não enviem mais brasileiros. E era Realmente as crenças podem ser muito limitadoras, não é? Exatamente. E era o perfil que a mãe delas necessitava. Elas não estavam a pensar nisso. Exatamente. Porque era aquilo que aquela senhora mais necessitava, até porque na fase em que está de Alzheimer, ela estava muito agitada e com as filhas mais agitada fica, portanto ela precisava mesmo de alguém que andasse ao ritmo dela, que se ajustasse a ela, que ficasse serena junto dela e que tentasse incutir novos hábitos aos poucos, muito lentamente, ao ritmo da senhora. Mas infelizmente não é possível. Mas eu acho que aí é preconceito puro. Mas aqui se calhar não se. A aplicação das técnicas de mediação de conflitos não seria suficiente, certo? Sim. Aqui era Não, aqui trabalhar não. outras Sim. questões também. Sim, Aqui sim. é preciso trabalhar. Eu já consegui, mas porque tinha alguma. Esta família não, porque
começamos agora a trabalhar com eles, portanto não tenho essa confiança, mas noutras situações nós conseguimos, porque eu tenho essa confiança, de dizer, não, vamos experimentar, vai perceber que a cuidadora é ideal. E então, aos poucos, consegui mudar essa mentalidade e mudar essa crença de que a pessoa não estava a fazer o melhor. E quando realmente começam a ver a dedicação da cuidadora, então aí já deixa de haver Claro. essas queixas e de haver também essas situações. Mas aí, para uma mediação, e a Mara pode retificar se eu não estiver a dizer corretamente, para haver uma mediação de sucesso tem que haver algo de confiança primeiro. E, Verdade. portanto, nós tenho que saber ajustar, porque também tenho que saber com quem é que eu estou a lidar, se é pessoas com quem eu já tenho alguma confiança, se são famílias que já veem a mim alguma confiança e alguma legitimidade, ou se são famílias completamente novas que não me conhecem, não conhecem a nossa forma de trabalhar Claro. e nem estão receptivas sequer a mudar a sua perspectiva. Pronto, Ok. portanto, aí tem que haver essa mediação. Eu, no seguimento disso, e lá está, perante algum desconhecimento do tema, eu tenho muita curiosidade nas empresas, de facto, de perceber qual é o momento ou qual é o clique em que uma pessoa num cargo de liderança ou realmente toma a decisão de contratar uma terceira pessoa, não é? Supostamente neutra, imparcial, que venha ajudar a resolver o conflito. Como é que é isso nas empresas hoje em dia, Mara? Podes assim... Sim. É assim, felizmente, hoje em dia, as empresas estão a recorrer cada vez mais a pessoas que tenham a formação na área de recursos humanos, ou psicologia, ou enfim, que possam, de alguma forma, ajudar os diretores técnicos, os diretores gerais, a resolver muitos destes conflitos. Porque um diretor-geral ou uma pessoa que tenha um cargo de liderança, naturalmente, tem uma série de outras questões burocráticas, logísticas para tratar e a dada altura há coisas que efetivamente não consegue fazer. Então, muitas vezes o papel do recrutador, do responsável de recursos humanos, do técnico de recursos humanos, portanto, o que for, tem este papel de alguma forma, gerir a equipa, de gerir os conflitos dentro da equipa e também ir ao encontro daquilo que a empresa tem mais necessidade. É importante que, no momento da contratação de novos elementos, que seja feito digamos que um recrutamento mais profundo possível e que tenha em conta uma análise de perfil, se assim for possível a empresa ter, não é? Porque a análise de perfil o que é? É quando nós conseguimos traçar o perfil daquela pessoa, quer a nível emocional, quer a nível psicológico, e que nos permite determinar que comportamentos e atitudes é que ela poderá ter no futuro e se ela se ajusta ou não aos objetivos da empresa. E Se assim eu também podemos determinar... estar a prevenir conflitos, não é? Desculpa interromper, Mara. Exatamente. Portanto, o facto de eu fazer um perfil comportamental previamente à contratação efetiva da pessoa que vou ter, isso vai prevenir, sem dúvida, conflitos posteriores na empresa. Então, é fundamental e cada vez mais, felizmente, as empresas recorrem a esse tipo de serviço. Muito bem. Nós temos aqui de acelerar para o final. Sim, vamos acelerar então aqui um bocadinho. Então, como é que nós lidamos aqui com esta história do conflito? Como eu costumo dizer, aprendemos a nadar nas areias turbulentas do conflito. E como é que nós fazemos isto? Então, temos que ser um expert no meio. E como é que eu consigo ser um expert no meio? Eu tenho que questionar, mas fazer as questões certas. Eu tenho que escutar, como eu há bocadinho dizia.
Eu tenho que interagir muito com as pessoas que estão a colaborar comigo. Esta interação, esta comunicação é fundamental, porque se eu estabelecer uma comunicação na base da confiança, eu também consigo prevenir mais os conflitos e consigo também ter uma relação mais assertiva e positiva com os colaboradores da empresa. Também temos que experimentar, ou seja, não é só estar, como eu costumo dizer, sentada no gabinete. Eu preciso de ir ao ambiente onde estão a decorrer os conflitos. Eu preciso de, como eu costumo, e peço desculpa do termo, eu preciso de levantar o rabinho da cadeira e ir ao encontro das pessoas. Eu preciso de estar presente nas salas, eu preciso de estar presente nos locais onde as coisas estão a acontecer, precisamente para eu poder, de alguma forma, gerir melhor os conflitos. Eu preciso de aprender os princípios que estão inerentes ao conflito, eu preciso de treinar e preciso de refletir. Então, isto são apenas algumas dicas da forma como nós podemos gerir os conflitos ou os desentendimentos no local de trabalho. Então, devemos sempre reunir as partes envolvidas. Se forem duas pessoas, o meu conselho é que reúnam individualmente com cada uma e depois com as duas. Ou se for uma situação, um conflito de equipa, eu tenho que reunir a equipa para gerir da melhor forma o conflito. Eu tenho que ouvir todas as partes. É importante que nestas situações nós nos mantenhamos o mais calmos possíveis para também sermos capazes de dar o feedback o mais positivo possível. Ou seja, as pessoas dão-nos as situações que estão a acontecer e nós temos que devolver a história de uma forma positiva. Também é importante entender o que é que cada uma das pessoas quer alcançar dentro da empresa. Por outro lado, fazê-los perceber que não há uma única maneira de resolver conflitos. Há várias formas de resolver os conflitos. É importante para prevenir o conflito que nós façamos um recrutamento ativo e de acordo com o perfil que nós pré-estabelecemos. Como a Ana há pouco dizia, nós, para determinadas famílias ou quando temos um determinado um conjunto de vagas que queremos, de alguma forma, preencher, nós temos que fazer primeiro um perfil daquilo que nós queremos e daquilo que faz sentido para a nossa empresa. Eu tenho por hábito colocar nos meus anúncios uma nota muito importante, que é, e a maior parte das pessoas não lê, porque sempre que eu abro uma vaga de recrutamento, eu recebo currículos que nada têm a ver com a vaga. Então, isto para dizer o quê? Que a nota que eu coloco é sempre, se o seu currículo não corresponder aos requisitos existentes no anúncio, portanto, qualquer coisa assim, portanto, não será analisado o seu currículo. E a verdade é que as pessoas não leem esta nota e enviam currículos que Isso nada é tão têm a ver com a típico. vaga. Sim, muito. E é uma situação que também é importante nós termos em conta, ou seja, se nós tivermos o perfil à partida, vai ser mais fácil também de fazer o recrutamento a seguir. É importante, se for possível, elaborar o tal perfil comportamental de cada colaborador, também com vista ao ajustamento dele nas diferentes tarefas e nas diferentes dimensões da minha empresa. Eu posso ter pessoas que são mais cuidadoras, eu posso ter pessoas que são mais práticas e mais lógicas, eu posso ter pessoas que são mais físicas e, portanto, eu tenho que, de acordo com as áreas e de acordo com as funções que eu tenho na minha empresa, então eu tenho que ajustar cada pessoa à sua tarefa. Isso é uma forma de prevenir conflitos. Reunir mensalmente com a sua equipa, se não puder ser mais ou menos uma vez por mês, é fundamental. Eu consigo perceber as dificuldades que a equipa tem, eu consigo aperfeiçoar aquilo que está a necessitar de ser aperfeiçoado, eu consigo melhorar alguns dos aspectos menos positivos e também consigo, de alguma forma, evoluir, quer em termos de conflitos, quer em termos de equipa. É importante também nós criarmos condições que permitam que os nossos colaboradores se sintam mais felizes, porque se eles se sentirem mais felizes, eles estão mais motivados e eles são mais produtivos.
não há dúvidas, e isso é, digamos que, um pré-requisito que um líder tem que ter. Eu tenho que ser capaz de criar as melhores condições para os meus colaboradores, ok? Depois, é muito importante a formação, muito importante e cada vez mais. Formação na área do desenvolvimento pessoal e humano, na área da comunicação, na área da mediação de conflitos. Portanto, a formação é fundamental. E depois outra coisa que eu não poderia deixar de referir e que é muito pertinente são os team buildings. Portanto, quando eu faço, nem que seja uma vez por ano, um team building, isto gera ou promove uma união na equipa, promove um nível de confiança e de segurança que também nos permite no futuro prevenir conflitos. É muito giro porque é algo que normalmente os colaboradores retêm na memória, não é? Os Sim. team buildings e acabam sempre por se dissipar algumas relações cristalizadas, por conhecer melhor quem trabalha connosco. Verdade, verdade. E às vezes há empresas que já conseguem fazer isto mais do que uma vez por ano, precisamente porque perceberam que os team buildings são momentos, são encontros que permitem as pessoas encontrarem-se consigo mesmas, mas também encontrarem-se com o grupo. E isso é fundamental, porque nós durante o dia a dia nas empresas temos tantos afazeres, temos tantas tarefas que não conseguimos estar neste encontro comigo próprio ou com a equipa. E isto é um ganho fundamental. Se eu consigo unir a minha equipa, eu consigo também dar ressignificado à minha equipa e consigo também motivá-la e por si só que ela se torne mais produtiva. E felizmente que... Força, ias perguntar alguma coisa? Não, era mesmo uma percepção de que, eu não sei se é realmente na área que nós estamos a trabalhar na associação, com as pessoas que chegam até nós, não é? Que querem mudar de vida, que têm um sonho por realizar, que querem outra coisa já do trabalho, não é? E da sua vida profissional, ou seja, as pessoas também, parece-me que há cada vez mais uma seletividade do colaborador em relação a onde vai trabalhar, tentar percepcionar o ambiente de trabalho antes, as pessoas que lá estão, que atividades, que formações, o que é que aquela empresa lhe pode proporcionar. Essa questão de ir trabalhar para qualquer lado realmente acontece pela necessidade, mas quando não é necessidade o fator mais relevante para escolher uma empresa onde trabalhar, parece-me que está cada vez mais a acontecer, o que faz também com que obrigatoriamente depois quem está a liderar também ganhe mais importância para a felicidade do colaborador no trabalho. Sim, sem dúvida, Romana. Felizmente, cada vez mais há empresas e instituições que estão mais atentas a estas situações de que se eu tiver uma equipa mais talentosa, mais positiva, eu também posso alcançar melhores resultados. E as próprias pessoas que vão ao encontro das empresas também vão fazer essa pesquisa prévia, ou seja, eu vou trabalhar para aquela empresa ou eu vou me candidatar àquela empresa, mas primeiro eu vou tentar perceber se ela vai de encontro no fundo, aos objetivos que eu quero alcançar, aos meus valores. Portanto, isso tudo é efetivamente algo que hoje as pessoas recorrem quando vão para uma empresa. Só para terminar, deixo-vos aqui com uma frase do Ayrton Senna, em que ele diz algo que é realmente muito pertinente. Eu sou parte de uma equipa, então quando eu venço, não sou apenas eu que venço. De certa forma, eu termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. E é isto, ou seja, nós, quando entramos numa equipa de trabalho, nós temos que ser parte dela. Eu tenho que, de alguma forma, vestir a camisola, eu tenho que fazer uma entrega, eu tenho que fazer uma dedicação.
E se eu não coloco paixão naquilo que faço, se eu não coloco este empenho e esta dedicação, dificilmente eu vou me sentir feliz na empresa onde estou. Porque a dada altura vai acontecer uma desmotivação, uma vontade de sair, digamos que até uma vontade de ser menos produtivo e de claro. ser aquilo que há bocadinho a Romana dizia, que é estar apenas porque há uma necessidade de ao fim do mês receber a sua compensação financeira, que todos merecemos pelo nosso trabalho e que é importante também vocês reterem este pormenor. Cada um de nós tem o seu valor e cada um de nós tem o seu valor hora. É importante nunca esquecermos isso. Quando nos propomos a dedicar ao outro, quando nos propomos a encontrar outra pessoa para trabalhar connosco, é importante que antes disso nós reflitamos qual é o nosso valor e qual é o nosso valor hora. Boa. Alguma questão que me queiram colocar? Boa, já deixas os contactos. Entretanto, eu também ia mesmo partilhar para seguir a Mara no Instagram como analista comportamental e no Facebook como Mara Cristiana Galante, não é isso? Sim. E qualquer dúvida, eu estou certa que ela está disponível e porque é realmente uma pessoa que dá muito pelos outros e para quem tudo o que faz coloca bastante paixão, não é? Mesmo que sejam estes múltiplos ofícios em que tu viajas. Eu ia realmente abrir se realmente alguém tiver alguma questão, alguma nota, alguma consideração. Romana, não tenho nenhuma questão. Quero agradecer à Mara, que estou a gostar imenso, e gostei imenso. Foi pena não termos mais tempo, porque agora vamos ter a live, Sim. não é? Portanto, eu sugiro aqui, Romana, que marcamos talvez uma próxima vez. E, entretanto, Mara, vou sem dúvida seguir e também para falarmos por mensagem e tudo, e também que seguires a Associação Mais 60 Assiste, estamos no Instagram, estamos no Facebook, ou a Mais Assiste, e obrigada, os exercícios foram muito bons, foram muito bons, muito de pensar, e realmente eu sou a favor daquilo que a Ayrton Senna diz. As nossas conquistas também dependem de toda a nossa equipa, e por isso mesmo é que apesar de já estar numa fase um pouco mais avançada, eu continuo a querer estar nestes webinars, continuo a querer aprender um pouco mais, porque há sempre pequenos pontos de vista que são excelentes para que nós possamos melhorar, e ao melhorarmos, iremos melhorar com certeza a nossa equipa e o nosso trabalho e aquilo que nós fazemos. E quem trabalha, como eu e a Romana, na área social, nós temos que estar sempre em desenvolvimento, sempre em dinâmica, em dinamismo, para estarmos a dar respostas àquilo que nos solicitam. Obrigada, Mara, mais uma vez, gostei imenso de te conhecer e irei seguir. Depois, se puderes disponibilizar os diapositivos, será excelente. Sim. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer enorme também conhecê-la. Vou naturalmente seguir, não tenho dúvidas, estou disponível para questões que surjam, dúvidas. Estou 100% disponível, como diz a Romana, e muito bem, é a minha paixão, é aquilo que eu gosto de fazer, ajudar o outro, seja de que forma for. Ana, muito obrigada pela partilha também, porque tenho aqui algumas alunas da área social e que estão a terminar a sua licenciatura, e foi uma mais-valia também as vossas partilhas, porque já estão no mercado de trabalho e elas vão precisar muito destes conselhos que vocês já deram. Portanto, muito obrigada, também foi um prazer enorme. Muito bem, Mara, mais uma vez obrigada. Obrigada a todos pela presença, pelos contributos, e certamente mais para a frente haveremos de ter aí outros momentos de nos encontrarmos
e de conheceres também mais associados nossos com outros projetos e a quem certamente também podes ajudar. Obrigada a todos pela presença e agora é a minha vez, não é? Sigam a Associação Tais Iguais. Neste momento já está a decorrer uma live sobre o nosso bootcamp que vai decorrer no dia 1 e 2 de julho. Este bootcamp, de facto, vai ser muito dedicado ao desenvolvimento pessoal, o tema dele é reconectar. Vamos falar muito de crenças, muito de identidade, vamos queimar medos e vai ser mais um importante momento de imersão todos juntos e de reconexão. Obrigada, Elsa, também pela presença e pelos contributos. Seria também uma pessoa que daqui a algum tempo poderia, na primeira pessoa, fazer uma live sobre este tema, certamente. E obrigada mesmo. A mediação que eu fiz de conflitos foi numa matemática completamente diferente, mediação de conflitos de consumo. O que não deixa de ser pôr as duas partes em Verdade, confronto e tentar verdade. resolver as questões que estão ali em desacordo, mas são diferentes, é uma objetividade diferente. Não é? Claro. Mas gostei muito, só fico com pena é que isso não existe realmente nas empresas. Existem muito poucas empresas nessa sensibilidade para contratar pessoas para dirimir esses conflitos que são reais, que existem, não é? E que são latentes, quer dizer, muitas vezes estão ali a impedir que se progrida, não é? Verdade. E que não há ninguém que consiga de uma maneira tão objetiva resolver e dirimir. E até Mas se não calhar me há parece que muito- seja, não me parece, é isso, quase que estamos aqui em Portugal, o que nos disse é um mundo de meia dúzia de empresas, se calhar. Sim, é verdade. Sim, Tem que ter uma tendência. infelizmente. E agora, Mas quando a Ana Isabel falou naquela questão da cidadã brasileira, pronto, da Exato. nossa, de uma pessoa que Sim. está cá a trabalhar, eu tenho uma questão pessoal de uma pessoa que contratei de nacionalidade brasileira para tomar conta da minha mãe, que é uma pessoa bastante idosa. Estou muito contente, muito contente. Portanto, mas também não terei esse preconceito, não é? Lá Pronto. está, exato. A questão é essa. Agora, esses mediadores interculturais também estão a crescer, também estão a aparecer e também são muito importantes. Portanto, esta questão da mediação de conflitos, eu penso que é uma área que está a avançar muito. Agora, neste momento, se calhar, essa das relações interpessoais dentro da empresa é mesmo uma aposta importante. sem E eu dúvida. também sofri uma questão dessas, como a Romana sabe, e pode-nos levar a questões, pode-nos levar até a problemas mais graves de Mais saúde. graves. Os Verdade. efeitos Politização de umas questões, Os pode-nos efeitos levar a questões. emocionais podem ser realmente muito Podem. impactantes e destrutivos, não é? E nem todos podem ter saídas como eu fiz, Sim. porque a porta tem que ser aberta por nós, mas muitas vezes não existe, não é? Uhum. É complicado, portanto, isso foi fantástico e fiquei muito contente em saber que existe já um mediador de conflitos dentro das empresas e que há empresas que a contratam, isso é fantástico. Pois é. Instituições, ou seja, instituições, quando eu digo instituições de solidariedade social, já existem, portanto, instituições que, ao recrutar alguém para, no fundo, fazer parte dos recursos humanos, procura alguém que tenha esta especialização em mediação. Que tenha esse perfil também, porque também é Sim, preciso ter perfil exatamente. para isso. Exatamente. Sim, é Sim, verdade. eu esqueci-me de dizer isso e é muito importante. Eu Porque acho não é só contratar uma exatamente, pessoa eu com acho perfil para aquele lugar, mas aí contratar alguém com um perfil muito específico para a mediação. exatamente, Porque a mediação de conflitos de consumo é diferente. exato. É técnica, não é? Sim, é muito É técnico. técnica, é Sim, técnica. sim. Se não se fizer portanto, na fase final, até pode ser aplicada a lei, ponto final, não é? É objetiva. Exato, Aí exato, é não. muito Exato. objetivo, exato.
completamente diferente. Temos Gostei aqui o muito, parabéns. Bernardo com o dedo no ar. Olá, Bernardo. Ah, eu sei que toda a gente está com vontade de comer, jantar, se calhar, não é? Mas não, não deixe de realçar o quão é importante esta temática, ainda mais que ao fim de muitos anos na formação da área da gerontologia, inclusive é o CETESP e agora ao final da licenciatura, é um dos maiores desafios que eu também aprendi agora nestes últimos tempos, que eu estive a estagiar numa empresa de cuidados ao domicílio, Uhum. é a gestão de conflitos com as famílias. Porque quando nós estamos a trabalhar não só com a nossa equipa e a trabalhar para o cliente, para o utente em questão, nós também temos que sempre lidar com as questões familiares, as familiares e os seus contextos. E parecendo que não, a parte mais complicada não é o utente, mas sim as famílias, porque depois há ali Uhum. muitos conflitos de interesses e depois temos que sempre chegar a um consenso com todos para conseguir dar o melhor cuidado possível. Acho que a Por isso é que eu digo, Isabel sabe dar muito sobre isso, sabe pois, dizer muito sobre isso, que realmente o difícil é mais com as famílias do que propriamente Famílias. com o utente. pois. Sim. E ainda mais que agora falaram de um caso por causa da questão das pessoas de nacionalidade brasileira a trabalhar nos cuidados. Eu também, numa situação de contexto de estágio, tive um utente que estava a receber cuidados de outra empresa e era uma brasileira a trabalhar, a prestar os cuidados, e acontece que houve ali uma situação, ali um conflito entre a pessoa, a cuidadora e a pessoa cuidada, que depois o que acontece é que a família neste caso culpou foi a cuidadora e não a pessoa cuidada, porque Pois. pronto, quando são pessoas cuidadas do sexo masculino a serem cuidadas por pessoas do sexo feminino, ainda mais brasileiras, às vezes os homens têm aquela coisa, não é? E até mesmo quando chega a mais idade é sempre aquelas coisas. E então, e aqui salienta-se mais essa importância da gestão de conflitos, a parte da mediação de conflitos, porque senão às vezes a imagem da empresa fica agravada, às vezes a cuidadora nem pode nem ter a culpa e as famílias por norma sempre culpam as empresas para não defender os seus, não é? Pronto, Claro, é mais portanto, por isso fácil é que eu também, não é? digo, É mais é, fácil. é muito É, mais fácil, por é o isso é caminho importante mais esta fácil. temática e a formação desta temática. E Muito é bem. isso. Obrigada pelos contributos todos. Não sei se queres deixar mais alguma consideração, Mara. Sim, só mesmo para terminar, de facto, esta área dá pano para mangas e estaríamos Hum. aqui a noite toda, porque há muita coisa que está envolvida na questão da mediação de conflitos, a questão das famílias, que é muito pertinente, porque nesta situação, família, idosos ou mesmo famílias com crianças, famílias sem crianças, portanto, tem um impacto muito grande na vida das pessoas a questão dos conflitos. E esta questão das famílias estarem em permanente conflito, que também está relacionado muito com aquilo que nós vivemos há muito pouco tempo, ou seja, os conflitos, já há estudos nesse sentido, portanto, os conflitos tiveram um aumento bastante significativo depois da pandemia, provocado não só pela pandemia, mas enfim, entre outras situações que estão a ocorrer na nossa sociedade, e portanto nós tínhamos aqui efetivamente pano para mangas. Eu quero agradecer a todos os participantes de coração este tempo que dedicaram para me ouvir, para nos ouvir, e agradeço em particular à Romana, à Tais Iguais, por me ter convidado e por me ter permitido falar aqui um bocadinho desta área que é mas tão apaixonante para mim. Muito obrigada a todos e obrigada, Romana. Obrigada, boa noite. Adeus, Boa Mara, noite a todos. obrigada. Sim, até Obrigado. breve. Até breve. Obrigada, um beijinho. Beijinho.